Olá, meu nome é Pierre e eu tenho uma palavra rápida para você. E eu espero que ela vá de encontro ao seu coração e fortaleça um pouco mais a sua fé. Talvez você cresceu ouvindo, ou ouve há bastante tempo, que os humilhados serão exaltados. Talvez você colocou em seu coração a convicção de que Deus iria te honrar publicamente se por algum motivo alguém te menosprezasse, te difamasse ou fizesse algo contra você. Talvez você alimentou o desejo de que a sua vitória teria sabor de mel e de que quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te visse na bênção, iria se arrepender. Mas não é isso que as Escrituras dizem e não foi isso que Jesus nos ensinou. Hoje nós vamos falar um pouco sobre aqueles que se humilham e faremos isso entendendo os ensinos do próprio Jesus. Nós vamos ao Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 23, e vamos ler os versos 11 e 12. E Jesus diz da seguinte forma: Mas o maior dentre vós será vosso servo. Pois a quem si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Até aqui. Veja, claramente o texto ele não está dizendo que os humilhados serão exaltados, né? Mas sim aqueles que se humilham. Porém, antes de ir mais fundo nesse ponto, a gente precisa entender o contexto em que se passa quando Jesus fala isso, quando Jesus libera essas palavras. Nesse momento, no capítulo 23 do Evangelho, Jesus está falando aos fariseus e aos escribas, que eram homens detentores de uma posição de prestígio dentro ali da sociedade, da religião judaica. Não era qualquer um, eram homens com cargos, com posições sociais bem vistas. Porém, os fariseus, eles não viviam o que eles pregavam. Eles cobravam do povo algo que eles mesmos não entregavam diante do Senhor. Eles colocavam um fardo pesado sobre o povo, mas não carregavam seus próprios fardos. O texto vai dizer no verso 4 do mesmo capítulo que eles não moviam um dedo para com seus fardos, mas queriam que o povo ali carregasse fardos pesados, né? Os fariseus, eles praticavam as obras para serem vistos pelos homens. Por exemplo, se eles oravam em voz alta e por longo tempo para que as pessoas vissem isso e os reconhecessem como grandes homens de oração. Por exemplo, se eles ofertavam, eles faziam isso para serem prestigiados pelo valor das suas ofertas ou por estarem ofertando. Eles gostavam de ser chamados pelo título religioso que eles possuíam. Os fariseus não eram piedosos e nem misericordiosos para com o povo. Eles eram homens, então, que buscavam claramente ser exaltados publicamente. Eles queriam ser vistos e prestigiados. E é contra esses homens que Jesus está falando aqui. É nessa situação que Jesus libera essas palavras. E aqui eu quero levantar alguns pontos para a gente começar a refletir. O problema era que os fariseus oravam muito? Fica uma pergunta aí. O problema é que eles ofertavam muito? Fica uma segunda pergunta. E o problema é que eles seguiam as liturgias, ali os costumes? Fica aí a terceira pergunta. E eu respondo que não. Não era esse o problema. O grande problema é que no coração deles não havia justiça, não havia misericórdia e nem fidelidade. Era apenas uma carcaça bonita e o interior vazio. O próprio Jesus diz isso. No verso 23 do mesmo capítulo que acabamos de ler, Jesus vira para eles e diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omitem o que há de mais importante na lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Deveis fazer estas coisas sem omitir aquelas. Jesus basicamente está dizendo: vocês têm que fazer tudo o que vocês fazem, mas é preciso que no coração de vocês haja justiça, misericórdia e fidelidade. O que não há agora, pois vocês são hipócritas. Então Jesus está dizendo: vocês precisam fazer o que vocês já fazem, mas precisam acrescentar
ao coração de vocês justiça, misericórdia e fidelidade. Então, o grande problema não está no que eles faziam, mas está no fato de que eles eram falsos, hipócritas. Não havia verdade naquilo que eles faziam. Eles faziam tudo o que precisava ser feito a nível de social, religioso, mas eles eram hipócritas. Eles ensinavam de uma forma, mas viviam de uma forma totalmente contrária. O próprio Jesus, inclusive, nos orienta a seguir o que eles ensinavam, mas a repudiar a forma como eles viviam. No verso 3, logo no início da fala de Jesus, Jesus diz o seguinte: portanto, fazei e guardei tudo o que eles disserem, mas não lhes imiteis as obras, pois não praticam o que dizem. Palavras do próprio Jesus. Então, os humilhados não serão exaltados, mas sim aqueles que se humilham serão exaltados. Mas preste atenção, muita atenção aqui. Essa exaltação não tem nada a ver com uma posição social ou algum lugar de prestígio nessa terra. Não tem nada a ver com um sabor de mel. Nós precisamos alinhar o nosso coração. Pois, preste atenção, para quem merecia a morte eterna, não existe exaltação maior do que sermos feitos filho e filha de Deus. Glórias a Deus. Os que buscam a sua própria exaltação sempre serão acompanhados de muita arrogância e de muita presunção e de muito orgulho. E contra isso, o próprio Senhor também falou através do profeta Isaías. Nós fomos ao capítulo 2 do livro de Isaías, no verso 12, diz assim o texto: pois o dia do Senhor dos exércitos será contra todo o orgulhoso e arrogante, contra todo que se exalta, para que seja abatido. Se o nosso coração estiver nesse lugar de erro, nesse lugar que busca e que precisa ser visto naquilo que faz para o Senhor, na obra do reino, nós precisamos nos arrepender. Se o nosso coração está nos títulos e cargos que eventualmente possamos conseguir no meio da igreja, o nosso coração está em erro e nós precisamos nos arrepender. Veja, há problema em querer crescer no reino de Deus, nas posições eclesiásticas, em servir na sua comunidade local? Veja, o problema não é esse. O problema está na intenção do nosso coração. E se o nosso coração está com intenções erradas, nós precisamos nos arrepender. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Talvez você tenha também uma compreensão de que se humilhar está ligado a uma autodepreciação, a se fazer de coitado, a se menosprezar diante dos outros. E eu quero te dizer que não é isso. Você entendeu errado também. Se humilhar é tornar-se humilde. É tornar-se humilde, é se fazer humilde. E ser humilde, por exemplo, é não ser vaidoso. Os fariseus e os escribas, eles usavam de sua posição social e religiosa para receberem prestígio. Eles eram vaidosos quanto às suas posições. Ser humilde é reconhecer as nossas próprias limitações e nos colocar na dependência de Deus. Os escribas e os fariseus, por exemplo, eles eram prepotentes. Eles se achavam detentores de poder para subjugar o povo, para colocar fardos pesados, ensinos pesados que nem eles mesmos cumpriam sobre o povo. Se humilhar é se colocar numa posição de serviço. Pedro, apóstolo Pedro, nos orienta nas Escrituras a nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Nós vamos à carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nos versos 6 e 7. Pedro diz o seguinte: portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Se humilhar debaixo das mãos de Deus é nos colocar em posição de submissão, posição de dependência. É reconhecer nossas limitações diante dele, reconhecer que precisamos de Jesus Cristo e de sua graça.
E nós temos dificuldade de nos humilhar. Nós somos acostumados a querer ser fortes. Nós não queremos ser submissos, nós queremos as nossas vontades. E por que lançar sobre ele a nossa ansiedade? Ora, é simples isso aqui. Porque nós somos ansiosos. Nós nos perdemos no amanhã e nas coisas do futuro e esquecemos que o nosso Deus é o Senhor do tempo e que a sua vontade para o nosso futuro é boa, perfeita e agradável. Quem vive ansioso tem muita dificuldade em se humilhar debaixo das mãos de Deus. Quem vive ansioso tem dificuldade de viver o tempo de Deus. Mas aqueles que se humilham provam da vontade de Deus. Aqueles que se humilham encontram descanso no dia da angústia. Aqueles que se humilham encontram força no dia da provação. Aqueles que se humilham encontram misericórdia no dia mau. Aqueles que se humilham encontram socorro no alto dos montes. Aqueles que se humilham vivem segundo o coração de Deus. Seja como aqueles que se humilham. Que Deus te abençoe. Essa foi mais uma palavra rápida e eu espero que ela fortaleça a sua fé para mais um dia. Até a próxima.